Oi Brasil, aqui é o Enem Solidário, democratizando o conhecimento. Nós tivemos um papo com uma galera que vai fazer o Enem de fato e uma das questões que surgiram foi as dúvidas de história e de geografia. Isso, a apostila solidária do MSU está bastante completa. Você pode pegar, abrir, estudar e tentar resolver os exercícios. Agora eu vou falar um pouquinho de um assunto aqui da página 320 e é um assunto assim que fica encasquetado na cabeça do povo brasileiro. Mas que diacho, esse país chamado Brasil, no século XVIII, lá por volta de 1710, 1715, começou a descobrir ouro, e era ouro que não acabava mais. E por que o Brasil não ficou rico? Aonde foi parar esse ouro? O que aconteceu com o ouro do Brasil? Essa pergunta você pode encontrar uma parte da resposta dela visitando Ouro Preto, Vila Rica, São João del Rei, aquelas igrejas que ainda guardam relíquias de ouros, né? Que os artistas usavam nos santos, no desenho dos santos e na arte no geral, que está presente naqueles patrimônios históricos agora do nosso país. Mas uma boa discussão de história pressupõe que a gente saiba fazer as perguntas corretas. Primeiro lugar, não era o Brasil que definia o destino do ouro, o Brasil era colônia de Portugal. E onde a gente pode encontrar uma resposta que nos ajude a pensar sobre o que aconteceu com o ouro do Brasil? Em um autor chamado Celso Furtado. Celso Furtado é um dos principais autores da economia, do pensamento social, do pensamento brasileiro. No seu livro História Econômica do Brasil, Formação Econômica do Brasil, ele vai contar em detalhes esses movimentos de mudanças na economia brasileira. É o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Veja bem, Portugal desse tamanho, lá na Península Ibérica, a Inglaterra, uma ilha, mas com uma vocação expansionista muito grande por conta do processo da Revolução Industrial, são duas situações de negociação, dois lados de uma negociação que os diplomatas chamam de assimétricos. São muito distintos, como se fosse o leão, certo? E uma galinha, sei lá, não é? Então, Portugal fez uma negociação com a Inglaterra. Portugal, no processo de separação da Espanha, né? Depois de 1640, depois da União Ibérica, ela meio que passou a ser protegida pela Inglaterra. Então a diplomacia portuguesa tinha uma boa relação com a Inglaterra. E aí essas relações entre países se transformam naquilo que a gente vê muito na televisão hoje, né? Em tratados internacionais, acordos comerciais, acordos que envolvem dois países, que envolvem vários países, como é o caso da União Europeia, do Mercosul, da Unasul, não é? Do G20, do G7, né? São grandes reuniões, grandes gestos e grandes documentos assinados pelos representantes dos países. Então a diplomacia portuguesa sempre foi muito afinada após o fim da União Ibérica com a diplomacia inglesa.
uma Portugal muito mais pobre do que uma Inglaterra despontando na sua riqueza em função da Revolução Industrial. Veja bem, talvez a resposta direta para a pergunta de onde foi parar o ouro no Brasil e por que o Brasil, tendo condições objetivas, capital, ou ouro, né, matéria-primas, tinha ferro, terras e um pouquinho de tecnologia nós tínhamos também, por que ele não fez a Revolução Industrial naquele período tão rico do ouro? A resposta talvez esteja, segundo Celso Furtado, no chamado Tratado de Methuen, de 1703, ou o tratado que troca panos por vinho, não é? Na verdade, com o fim do ciclo forte do açúcar, a economia portuguesa ficou uma economia muito fragilizada e, na ausência da força do açúcar que os holandeses tinham levado para as Antilhas, né, e colocou em desvantagem a situação anterior que tinha com o comércio, Portugal no comércio mundial de açúcar, Portugal ficou ali à carta de outros produtos. Outras tecnologias para encontrar o famoso ouro foram desenvolvidas e acabou se encontrando o chamado ouro de aluvião no fundo dos rios, dos ribeirões, nas regiões das Minas, que engloba até parte de São Paulo, onde é Goiás hoje, uma parte do Mato Grosso, uma parte até da Bahia, uma parte do Rio de Janeiro e o que se chama hoje de estado de Minas Gerais. O que dizia o Acordo de Methuen? Que os vinhos portugueses entrariam no mercado inglês com vantagem. Em contrapartida, as manufaturas inglesas e o pano, o tecido, a indústria têxtil era a principal manufatura da época, era o computador da época, o celular da época, o bambambam do produto da época, entraria no mercado português com vantagens de impostos, ou seja, sem tarifas. Quando esse acordo foi feito em 1703, não se sabia daquela enormidade de ouro que apareceria no Brasil. Então foi um tal de português se jogar no mar para ver se chegava até o Brasil para pegar ouro, foi um tal de Maria, um tal de Manuel, um tal de Joaquim se jogar atrás do ouro, mas de fato esse ouro foi acabar no Banco da Inglaterra pela lógica, como explica o professor Celso Furtado, do Tratado de Methuen, não é? Por quê? Porque Portugal não investiu num processo de industrialização, nem nas terras brasileiras, nem nas terras portuguesas. Portugal ficou um pouco, digamos assim, não queremos ser ofensivos com isso, envaidecida com tanto ouro, e a nobreza portuguesa se enfeitou. Portugal se decorou, a capital, Lisboa, se encantou, foram feitos prédios, de tal forma que foi um dinheiro que na economia se chama um dinheiro que ficou parasitário, ele não se reproduziu, foi um capital que ficou empatado ali, não é? E esse consumo, a maioria desses produtos dessas manufaturas, vinham da Inglaterra. Daí que quem pagava por essas manufaturas era o ouro, né, levado do Brasil. É isso, o Tratado de Methuen, para o professor Celso Furtado, ajuda a gente a entender o porquê da não existência da Revolução Industrial no Brasil e do porquê tanto dinheiro não ficou tão pouco em terras brasileiras como tão pouco em terras portuguesas. Na apostila solidária, então, tem uma pergunta, né, da FUVEST de 2005 aqui, né, a exploração na página 322.
A exploração dos metais preciosos encontrados na América Portuguesa no final do século XVII trouxe importantes consequências tanto para a colônia quanto para a metrópole. Entre elas, letra A, o intervencionismo regulador metropolitano na região das Minas, o desaparecimento da produção açucareira no Nordeste e a instalação do Tribunal da Inquisição na capitania. B, a solução temporária de problemas financeiros em Portugal, alguma articulação entre áreas distantes da colônia e o deslocamento de seu eixo administrativo para o centro-sul. C, a separação e a autonomia da capitania das Minas Gerais, a concessão do monopólio da extração dos metais aos paulistas e a proliferação da profissão de ourives. D, a proibição do ingresso de ordens religiosas em Minas Gerais. E, o incentivo da coroa à produção das artes, o afrouxamento do sistema de arrecadação de impostos e a importação dos produtos para a subsistência diretamente da metrópole. Veja bem, aqui a resposta é a letra B. O ouro, a descoberta do ouro nas Minas Gerais fez uma integração do Brasil. O Sul passou a fornecer carne, charque, mulas, né? Houve o leite das regiões de Goiás, houve o fornecimento de produtos agrícolas, houve um mercado interno, né? Que é uma condição sem a qual não existiria revolução industrial na Inglaterra, por exemplo, havia mercado consumidor. Então a resposta correta aqui é a letra B de bondade. O sem universidade, antes de tudo, é um homem e uma mulher bondoso que compartilha o conhecimento. Fechou? O Enem tem uma característica importante. Ele estabelece diálogo entre os diferentes saberes. Quem nasceu